Bem, que bênção, né, meus irmãos? Que bênção, que coisa maravilhosa a gente poder acompanhar o testemunho de cada uma dessas pessoas aqui, adultos, crianças, jovens, adolescentes, de diferentes idades, confessando Cristo como Senhor, como Salvador, e receberam uma nova vida em Cristo Jesus. Você já recebeu essa nova vida? Você pode dizer, como nós cantamos aqui agora, eu sou um filho amado de Deus. Eu posso dizer, eu sou Micael, eu sou um filho amado de Deus, nascido de novo, regenerado. Você também pode dizer isso, eu sou um filho amado de Deus. É isso que você é. Não acredite nas mentiras que o diabo tenta plantar na sua mente, no seu coração, de que você não é amado por Deus, de que você é uma pessoa que Deus não te olha, que Deus não te ama. Não acredite nisso, você é um filho amado de Deus. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Amém? Glória a Deus. Você pode se sentar, fique à vontade. Eu vou aguardar o sinal aqui, tá? Para as crianças poderem sair. Então, se alguém puder me avisar o momento delas saírem, tá? De preferência, pega um balão aí, né? Faz assim, gesticula bastante aí. Toca o apito, né? Tinha alguém com apito aqui? Para chamar minha atenção aqui, tá? Para o momento das crianças saírem, porque eles estão provavelmente agora ali secando o chão ali atrás, tá? Então, enquanto isso, as crianças permanecem conosco, e aí eu peço que alguém do Ministério Infantil ali só depois me ajude ali, ou algum diácono também, para o momento da saída das crianças ali, tá bom? Bom, então vamos olhar nessa noite um texto da Palavra de Deus que está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Convido você a abrir lá comigo em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Nós vamos ler do versículo 26 até o versículo de número 28, tá bom? Então, a palavra do Senhor nos diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Até aqui. Bom, vamos ter um momento de oração. Feche seus olhos, pedir que Deus ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que compreendamos a sua palavra hoje aqui. Senhor, muito obrigado por mais esse culto, a oportunidade que temos de ouvir todos esses testemunhos que ouvimos aqui, Senhor, e de crermos, Senhor Deus, no Senhor e na transformação que o Senhor pode realizar na vida de todo aquele que crê em Ti, Senhor, de todo aquele que abre o seu coração para o Senhor, para o Teu agir, para a obra que o Teu Espírito Santo, Senhor, realiza em cada um de nós. E nós Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que ouvimos, por esse banquete que o Senhor preparou para nós hoje aqui. E também colocamos diante do Senhor essa ministração, essa mensagem, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha mudar os nossos corações por meio da Tua palavra, que sejamos transformados, que sejamos, Senhor Deus, trabalhados pelo Senhor no nosso caráter, e que o Senhor continue, Senhor, falando como o Senhor já tem falado aqui, de muitas formas, mas hoje de uma maneira, Senhor, específica,
através da tua palavra com cada um de nós. É o que pedimos e oramos assim no nome de Jesus. Amém. Bom, se eu pudesse dar um tema hoje, um título para a minha mensagem, seria o DNA da primeira família. O DNA da primeira família. Nós sabemos que cada um aqui tem um DNA diferente, não é mesmo? Todos nós aqui temos um código genético, um DNA. E no nosso DNA estão ali todas... Opa, dando uma pausa aqui, as crianças estão liberadas. Podem ir com calma, com tranquilidade, tá? Isso. Então, as crianças aí de 0 a 13 podem ir para suas salas. Que Deus abençoe e fale com elas também lá. Tá? Então, o nosso DNA, ele carrega, né, todo o nosso, as informações genéticas ao nosso respeito. E hoje tem muita coisa que a genética explica, né? O porquê que nós somos de um jeito, o porquê que nós temos uma personalidade, ou enfim, né? A genética hoje explica muita coisa, né? E cada um de nós temos um DNA diferente. O DNA também, ele aponta para a questão de que nós fazemos parte de uma família, nós não viemos do nada, né? Nós viemos de algum lugar. E o DNA também, ele pode ter esse sentido, né, de rastrear a nossa origem, mostrar de onde nós viemos. E o DNA da primeira família não é uma questão científica, até porque a minha intenção aqui hoje não é trazer um tratado científico, né, sobre isso, de descobrir qual é o DNA de Adão e Eva, mas espiritualmente falando, nós, quando olhamos para essa primeira família que Deus criou, nós podemos aprender muito com essa família. Por quê? Porque essa família, ela traz o primeiro DNA de Deus. O primeiro código genético. A partir dessa família é que foi sendo multiplicada outras famílias. Outras famílias partiram desta primeira família que Deus criou, que foi Adão e Eva. Então nós temos aqui um primeiro código genético, né? O primeiro DNA criado por Deus. E, meus irmãos, isso é muito importante para nós lembrarmos de olharmos para a origem de todas as coisas, porque o livro de Gênesis, ele tem essa proposta. O autor de Gênesis, quando escreveu o livro de Gênesis, Moisés, ele vai colocar aqui nesse livro, ele vai relatar o início, o começo de todas as coisas, e não é à toa que o nome desse livro é Gênesis, que significa, a palavra Gênesis significa começo, significa princípio, e é a primeira palavra que surge no capítulo 1 de Gênesis. A primeira frase da Bíblia é no princípio. No princípio. Gênesis significa literalmente isso. No princípio, começo. Então nós vamos olhar, meus irmãos, para essa primeira família, porque nós estamos encerrando a nossa série hoje também, né? É uma série sobre a família, uma série curta, e hoje nós vamos encerrar, então, falando sobre o DNA dessa primeira família aqui que Deus criou. E, meus irmãos, é muito importante nós trabalharmos o tema da família. Como igreja, dentro das nossas casas, nós trabalharmos o tema da família é de extrema importância, porque nós estamos vivendo hoje tempos difíceis. Quando se trata da família, nós estamos vivendo hoje tempos muito difíceis. Um tempo que é chamado de pós-modernidade, mas é um tempo também que é chamado de pós-verdade. Então as pessoas dizem hoje que não há mais uma verdade absoluta. Você tem que olhar com desconfiança para qualquer pessoa que diz que crê na verdade. Como assim? Essa é a sua verdade, eu tenho a minha verdade, cada um tem a sua verdade, e agora é cada um encontrando a sua verdade. Nós vivemos no mundo da pós-verdade, e também nós vivemos no mundo, numa sociedade em que se fala que nós vivemos num tempo hoje de pós-família. Pós-modernidade, pós-verdade, e agora também já existe essa ideia de que nós vivemos um tempo da pós-família. Ou seja, a ideia de família, o conceito de família, para muitas pessoas hoje, é um conceito ultrapassado.
é um conceito que precisa ser revisto. É um conceito que precisa ser repensado. É um conceito que precisa ser desconstruído. A ideia de família hoje, para muitas pessoas, é uma ideia superada. Por isso que nós vivemos hoje num mundo, numa sociedade que já se fala em pós-família. Que família é uma coisa que ficou em algum lugar do tempo, perdido, mas nós precisamos resgatar isso, porque a Bíblia começa falando sobre família. A Bíblia fala de família do começo ao fim, da importância da família. E até eu quero convidar você, desafiar você a fazer isso, a ler a Bíblia com as lentes da família. Você já teve essa experiência? Eu vou ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não sei como você lê a Bíblia, mas ler com as lentes da família. Colocar as lentes da família e perceber como Deus trata sobre o tema da família desde o começo, desde Gênesis, e por toda a Bíblia você vai perceber como Deus dá valor, como Deus dá importância à família. Aos olhos de Deus, a família, na palavra de Deus, a família é a menina dos olhos de Deus. A família é a menina dos olhos de Deus. Por isso que Satanás tem atacado tanto a família. A família é a primeira instituição que Deus criou. Antes que houvesse igreja, antes que houvesse Estado, a família é a primeira instituição criada por Deus. E Gênesis é essa narrativa, esse relato de como Deus pensou, como Deus desenhou, como Deus estruturou, como Ele planejou a família e como Ele estabeleceu como a família deveria então funcionar, meus irmãos. Porque desde o começo a palavra de Deus aponta para esse fato, de que Deus, Ele ama a família, de que Deus é o maior defensor da família. Ele criou a família e Ele sabe como a família deve funcionar. Deus é o maior defensor dessa ideia e desse conceito. Por quê? Porque Ele foi quem planejou, Ele foi quem desenhou, Ele foi quem pensou a família. A família é uma ideia de Deus, desde o princípio. A família não é uma invenção da sociedade. Não é uma invenção da sociedade. A família é uma ideia de Deus. É uma ideia de Deus. E, meus irmãos, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós não devemos ir à palavra de Deus em busca, quando se trata de família, nós não devemos ir à palavra de Deus em busca de modelos. Grave bem isso. Não devemos ir à palavra de Deus em busca de modelos. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque quando a gente procura um modelo de família na Bíblia, a gente se decepciona. A gente se decepciona. Como diz o gaúcho, cai os butiá do bolso. A gente fica perplexo. Porque você começa a olhar para algumas famílias da Bíblia e você olha para a sua e você diz, a minha não está tão ruim na foto assim. Até que a minha família não é tão ruim assim, né? Você começa a ficar até assim confortável, né? Porque, olha, é cada história que você fica perplexo. Como assim essa história está na Bíblia? Como que a história dessa família veio parar aqui? E aí você olha para a sua família e você diz assim, até que a minha família não é tão ruim assim. Olhando para as famílias da Bíblia. Por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia, ela vai mostrar a realidade, a verdade. Não é a intenção de Deus esconder a verdade. Pelo contrário, Deus quer revelar a verdade. O homem como ele é, a natureza humana como ela é, o coração do homem como ele de fato é. É isso que a Bíblia quer mostrar e quer revelar. A Bíblia não quer maquiar a verdade e a realidade. Deus não quer maquiar as coisas. Deus quer mostrar as coisas como elas de fato são. Então, se você quer ir à Bíblia em busca de modelos, você vai se frustrar. Lamento te dizer, mas é a realidade. Tá, pastor, mas então eu tenho que ir à Bíblia em busca de quê? De princípios. Porque a Bíblia tem muitos princípios que devem reger a família. A Bíblia tem muitos princípios que devem nos nortear quando o assunto é estrutura familiar. Quando o assunto é construirmos um lar e uma família forte
e saudável. Então, se você vai à Bíblia, não vá em busca de modelos, vá em busca de princípios. Porque a Bíblia vai nos apresentar muitos princípios para uma família feliz, uma família abençoada por Deus, uma família saudável, uma família que carrega o DNA da família original que Deus criou. Vá em busca de princípios. Você vai encontrar muitos. E o primeiro princípio que eu considero o primeiro fundamento bíblico e teológico da família na Bíblia, primeiro princípio, de onde é o nosso ponto de partida. A gente quer falar sobre família. Qual é o ponto de partida? O primeiro fundamento bíblico e teológico está aqui em Gênesis, esse texto que a gente acabou de ler. Qual é o primeiro fundamento? A família tem origem em Deus. Isso é indiscutível quando se trata desse tema. Indiscutível. A família tem origem em Deus. Veja o versículo 26. Vamos aterrissar no texto aqui agora. O versículo 26, olha o que ele diz. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e conforme a nossa semelhança. E o versículo 27, que é um paralelismo bíblico, aqui nós chamamos aqui, que é uma repetição do que está no versículo 26, é repetido no versículo 27, ali diz, criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O primeiro núcleo familiar foi criado por Deus e teve origem no próprio Deus. A família não nasceu da cabeça de alguém. Não foi uma pessoa que teve não, foi Deus que decidiu criar a família. Façamos o homem e a mulher. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança os criou. A família nasceu de Deus. Foi Deus quem gerou. Foi Deus quem originou. Foi Deus quem idealizou. Foi Deus quem trouxe à existência a primeira família, o primeiro núcleo familiar. Então, a gente tem que partir disso. Quando o assunto é família, biblicamente falando, ela teve origem em Deus. Deus. Ela tem uma origem divina. O casamento, a família, é algo divino. É algo divino. A essência da família é divina. Essa ideia é uma ideia que nasceu no céu, no coração, na mente de um Deus que sabe o que faz e que tudo aquilo que Ele faz é bom, é perfeito, porque foi Ele quem fez. E de um Deus perfeito, bom, justo, só pode vir aquilo que é bom. Então, a família é uma ideia que veio de Deus, o casamento também veio de Deus, o primeiro núcleo familiar é o homem e a mulher. Por isso que quando há um casamento aqui na igreja, eu fico muito feliz, a gente já realizou agora recentemente o primeiro casamento desse ano, que foi da Carol e do Vitor, lindo o casamento deles, bem jovenzinhos casando, eu estava ali com eles percebendo isso, que como é lindo, porque isso vem de Deus. A gente se encanta, a gente fica maravilhado, A gente se deleita quando a gente vê duas pessoas se unindo através dos laços, do matrimônio. Isso é algo lindo, porque realmente, meus irmãos, isso é uma ideia que veio de Deus. O primeiro núcleo familiar foi criado e formado pelo próprio Deus. Essa ideia de uma só carne, essa ideia de harmonia, de unidade, vem de Deus. Então, tudo tem que partir disso. A família foi criada por Deus. Então, se você ouvir alguma coisa diferente disso, alguma coisa que venha destoar disso, refute. Automaticamente, olha, não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a palavra de Deus diz. A família é um assunto que diz respeito a Deus, foi Ele quem criou a família. Amém?
Meus irmãos, o segundo aspecto aqui que eu gostaria de olhar com vocês é que, além da família ter origem em Deus, a família também, ela reflete a imagem de Deus. Por ter sido criada por Deus, por ter sido Deus aquele que criou a primeira família, então ela reflete a imagem de Deus. O versículo 26, tanto 26 quanto 27, diz que Deus nos criou, nos fez, o primeiro casal, ele criou e fez a sua própria imagem e semelhança. Ou seja, o paradigma da família é o próprio Deus. O próprio Deus, ele é o paradigma da família, porque ele cria a família, e quando ele cria a família, ele cria a sua própria imagem e semelhança. A família, ela existe para refletir a imagem de Deus. Deus tem uma foto no céu da família, e as nossas famílias precisam ser um retrato desta foto original que Deus tem. Então, a nossa família, ela deve refletir a imagem do próprio Deus. Deus estabeleceu assim o padrão. Ele estabeleceu o parâmetro. E qual é o parâmetro? Qual é o padrão? Ele mesmo. Porque ele cria a família à sua própria imagem e à sua própria semelhança. Meus irmãos, Deus foi muito sábio quando ele criou a família. Deus foi muito inteligente. Foi muito sábio. Ele disse: eu vou ser o paradigma da família. Eu mesmo vou ser o paradigma da família. Vou ser o padrão, o parâmetro. Isso é fantástico. Por quê? Porque a gente não tem que olhar para modelos que a sociedade hoje vem tentando incutir, mostrar, apresentar, porque hoje nós temos muitos arranjos de família hoje. A família, o ser humano vem sendo, por causa do pecado, desfigurado. O pecado tem desfigurado essa imagem de Deus, que deve ser refletida através das nossas famílias, dos nossos relacionamentos. O pecado faz isso, distorce essa imagem que deve ser refletida a partir dos nossos relacionamentos familiares, através das nossas famílias. Então você vai ver um monte de configurações de família hoje por aí, né? Mas nós temos o plano original de Deus, nós temos que voltar para aquilo que é o projeto original de Deus, como Deus pensou a família desde o princípio. Então ele disse: eu vou fazer, mas eu vou fazer a minha própria imagem e semelhança. Então, quanto nós mais nos voltamos para Deus, quanto nós mais buscamos conhecer a Deus, nos aproximar de Deus, crescer no nosso relacionamento com esse Deus que tem um relacionamento conosco, porque Ele é nosso Pai. E aqui se estabelece também uma relação familiar. Nós somos filhos de Deus, e Deus nos trata como seus filhos, e nós devemos tratá-lo como nosso Pai. Nós temos essa relação filial com Deus, porque nós estamos refletindo através do nosso relacionamento com Deus também esse conceito de família. Por isso que Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, como é que a oração do Pai Nosso começa? Pai nosso que está nos céus. Isso é uma quebra de paradigma, porque quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, naquela época, os judeus, os rabinos, os mestres da lei, estavam acostumados a se dirigir a Deus como Yahvé. Como Deus Yahvé. Mas aqui Jesus, ele quebra esse paradigma. Ele diz: olha, quando vocês forem orar, digam, Pai Nosso que está no céu. Jesus estabelece o paradigma da família. Filho, olhando para Deus como filhos que somos, amados por Deus, olhando para Deus como nosso Pai. Como nosso Pai. Deus foi tão sábio que Ele não permitiu que nada na criação se tornasse o paradigma da família, a não ser Ele mesmo, que todas as coisas criou. Que todas as coisas criou. Então, se você quer viver na essência, o que significa ser família, você precisa necessariamente se voltar para Deus, a fim de conhecê-lo,
profundamente quem Ele é, o seu caráter, o seu plano, o seu projeto, o seu desenho, como Deus desenhou a família. Meus irmãos, esses dois grandes movimentos constituem a razão e o propósito da família. Espelhar ou refletir a imagem de Deus e espalhar o reino de Deus. Esses dois grandes movimentos aqui, que nós identificamos e percebemos aqui em Gênesis, constituem a dinâmica, o propósito, a razão de ser da família. Espelhar a glória de Deus, refletir a sua imagem, a sua semelhança, e espalhar o seu reino. Duas palavrinhas bem fáceis para você guardar, né? Espelhar e espalhar. Essa é a razão de ser da família. Já guardou a mensagem de hoje, já? Dois movimentos. A família existe para espelhar e para espalhar. Espelhar a imagem de Deus, refletir a sua imagem, e espalhar o seu reino. E, meus irmãos, esses dois grandes movimentos estão presentes aqui em Gênesis, e essa sempre foi a intenção de Deus ao criar a família, que ela refletisse a sua imagem. Deus nos criou a sua imagem. Aí os teólogos vão discutir o que quer dizer essa imagem de Deus. Os teólogos vão discutir esse assunto da imago Dei, a imagem de Deus. O que significa sermos criados à imagem de Deus, sermos portadores da imagem de Deus? Meus irmãos, um dos aspectos, das implicações de sermos criados para sermos e refletirmos a imagem de Deus, é que Deus é um ser relacional. Deus é um ser relacional, porque ele fala aqui no plural, quando ele vai criar aqui o homem e a mulher. No versículo 26 diz, façamos o homem. Você percebeu que no versículo 26 está no plural, quando Deus fala aqui, ele não diz, eu vou fazer, ele diz no plural, façamos. Façamos o homem à nossa imagem. Por que o verbo aqui aparece no plural? Façamos. Aí, meus irmãos, de acordo com os teólogos, aqui nós temos a primeira referência à Trindade na Bíblia. A primeira referência ao conceito que nós cristãos temos e cremos da Trindade. Deus é um Deus trino. Deus é um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E quando nós vivemos esse conceito de família, quando nós entendemos o verdadeiro significado do que é ser família, nós entendemos que Deus nos criou para nos relacionarmos. Você não nasceu para ser uma ilha. Você não é uma ilha. Você não está no mundo para viver isolado das pessoas, isolado de tudo, isolado de todos. Não. Deus nos criou como seres relacionais, porque Ele é um ser relacional. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essas três pessoas da Trindade se relacionam em plena unidade, harmonia, sinergia, em perfeita comunhão, desde a eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam, interagem e convivem de forma profunda, harmoniosa, desde a eternidade. E quando Deus cria a família, Ele está criando, e Ele tem esse projeto de que a família reflita de fato esse aspecto dele, da sua natureza. E viva profundamente relacionamentos que sejam saudáveis, harmoniosos. Assim como Deus é. Que legal, né, meus irmãos? Saber, né? Que bom saber que o Deus da Bíblia não é um Deus solitário. O nosso Deus não é um Deus solitário. O nosso Deus é um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Deus que não é um Deus solitário, Ele cria então o homem e a mulher. Porque Ele olhou para o homem e diz, não é bom que o homem esteja só. Eu vou criar e vou colocar ao lado desse homem uma auxiliadora idônea que esteja à altura deste homem e que possa também compartilhar com ele deste projeto. E possa auxiliar esse homem. Então Deus faz isso. Deus ele esquematiza a família de forma que ela possa revelar a sua natureza, o seu caráter.
E Deus, ele é um ser relacional. Você acha que Deus criou a família porque Deus estava se sentindo sozinho? Você acha que Deus criou o homem e a mulher porque Deus estava lá no céu entediado? Imagina o Deus entediado, né? Entediado, eu estou cansado, já que eu não tenho nada para fazer aqui no céu, eu vou criar o homem e a mulher lá, né? Para trocar uma ideia com eles, porque eu estou me sentindo muito sozinho. Não. Deus já é pleno em si mesmo. Deus é um Deus autossuficiente. Ele não depende de nada e de ninguém para ser quem Ele é. Ele é Deus, Ele é pleno em si mesmo. Nada pode completá-lo, nada pode supri-lo, não há nada em Deus que esteja faltando. Porque, na verdade, Ele preenche todas as coisas. Então, Deus já é pleno em si mesmo, Ele é autossuficiente, Ele não depende de nada. Então, Deus não criou o homem porque estava faltando alguma coisa. Ele não criou a mulher porque estava faltando alguma coisa. Ele não fez a família porque ele estava entediado e dizia, eu vou fazer alguma coisa que não tem nada para fazer aqui no céu, vou fazer a família. Aí nasceu a família. Não é assim. Deus criou a família para refletir quem Ele é. Para espelhar a sua imagem aqui nesta terra, aqui no mundo. Nós devemos viver para refletir a imagem de Deus. Ele nos criou e Ele criou a família com esse propósito. Com esse propósito. Espelhar a sua imagem. Se você está aqui hoje, eu quero lembrar para você, às vezes eu me lembro também, eu faço esse exercício de me lembrar também, para mim mesmo, que eu não estou aqui por as minhas próprias pernas. Eu não cheguei nesse mundo sozinho. Se você está aqui hoje, você precisou de uma família para estar aqui. É ou não é? Como é lindo, né? A gente assistir os batismos aqui, perceber que cada testemunho falava de família. Você pode ver, porque a minha família cresceu, porque eu tenho agora uma família que é a PIB de Gravataí, porque a minha família me ajudou, porque Deus transformou a minha família. E como é lindo olhar para essas cadeiras e ver várias famílias aqui presentes hoje. Porque é isso que Deus quer, uma igreja com famílias. E se você não se sente parte de uma família, a igreja serve para isso. Para que você se sinta em casa e diga, olha, finalmente eu tenho uma família. Eu pertenço a uma família porque nós nascemos com esse anseio, há um anseio no nosso coração, no coração de cada um de nós, de pertencermos a uma família. Porque você veio de uma. Você veio de uma família. Ah, pastor, eu acho que eu vim assim lá do espaço. Acho que um OVNI desceu assim, né? Voador, pá, cheguei aqui. Né? Não, você veio de uma família. Alguém cuidou de você, alguém alimentou você, alguém nutriu você, alguém educou você, alguém fez de você uma pessoa, um ser humano, um cidadão. Alguém trabalhou, cansou, pagou um preço para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Para pensar no que seus pais passaram para que você estivesse aqui hoje. As dificuldades, as lutas, né? Para que hoje nós pudéssemos caminhar com as nossas pernas e constituirmos as nossas famílias e assim por diante. Porque esse é o plano de Deus. É assim. Nada se constrói, nada se estabelece, nada se estrutura sem a família. A base da sociedade é a família. Nada na sociedade, nenhum governo, nada, nenhum modelo de sociedade, nada se constitui, nada se firma, nada se massifica sem a família. Tudo se dilui sem a família, porque a família é a base de tudo. Qualquer projeto humano, por mais bem pensado que seja, ele não vai persistir, ele não vai ser bem sucedido quando não tiver por base a família. Então tudo começa a partir disso. E nós vivemos para espelhar essa imagem de Deus. Por quê? Porque Ele é um ser relacional, nós também devemos viver relacionamentos. Só que nas famílias a gente vê que às vezes os relacionamentos são relacionamentos disfuncionais. E aí Deus, Ele é tão sábio, Ele diz, olha, o pecado entrou no mundo, sim, para estragar, para destruir as famílias, sim. A dureza do coração do homem é o que traz divisão, separação, divórcio. A dureza, o problema é a dureza, é o coração do homem. Deus não pensou a família para que as famílias vivessem esses dramas, mas as famílias vivem esses dramas, essas dificuldades.
E aí Deus diz, mas eu tenho como consertar isso. Eu tenho como consertar essas famílias. E o que a gente ouviu aqui hoje nos testemunhos é Deus consertando as famílias. Deus conserta aquilo que está errado. Deus restaura, Deus devolve às famílias a alegria, a felicidade, a paz. Deus tem esse poder. E por último também a igreja, além da família espelhar essa imagem de Deus, também aqui o texto traz a ideia de espalhar. Versículo 28, Deus os abençoou, Deus abençoa a família. Há uma bênção de Deus sobre a família. Quando Ele cria a família, o primeiro núcleo familiar, diz que Ele abençoa. A família é bênção de Deus, meus irmãos. A bênção de Deus está sobre as nossas famílias. No versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que se movem pela terra. Sejam férteis e multipliquem-se. Olha a ideia de espalhar aqui, né? Interessante, meus irmãos, que nós temos uma primeira grande comissão na Bíblia, em Gênesis. Às vezes a gente pensa, né, que a primeira grande comissão está lá nos evangelhos, no texto de Mateus 28, que Jesus diz: vão por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os, como nós fizemos aqui hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco todos os dias. Nós cremos que essa é a grande comissão, mas tem uma primeira grande comissão de Gênesis, que é essa comissão aqui. Deus está comissionando agora essa primeira família que Ele cria. E Ele diz, olha, vão por todo mundo, vão, e sejam férteis, multipliquem-se, vão adiante, levem a minha glória, a minha imagem para esse mundo, estabeleçam o meu reino neste mundo. A ideia aqui é da primeira família ser uma espécie de corregente com Deus na sua criação. Deus está dividindo aqui, olha, está dizendo, olha, vem trabalhar comigo naquilo que eu estou fazendo. A família aqui é uma espécie de corregente com Deus na criação que Ele fez, no mundo que Ele criou. Deus está dizendo, olha, agora vocês vão propagar a minha imagem. Vocês vão estabelecer o meu reino. Vocês vão se multiplicar. Então, a primeira grande comissão não está em Mateus, capítulo 28, mas aqui em Gênesis, capítulo 1 e versículo 28. Interessante que Mateus também, o versículo, né, lá Mateus capítulo é o capítulo 28, aqui é o versículo, né, 28 de Gênesis, a primeira comissão, Deus comissionando essa família. Meus irmãos, eu penso, se eu tivesse que escrever um livro hoje, nessa altura da minha vida, eu penso em escrever um livro, seria Famílias Missionais. Famílias missionais. Famílias que foram criadas por Deus para uma missão. A sua família, a minha família tem que apontar para essa missão. Multipliquem-se. Deus nos chamou para que nós fôssemos os seus representantes aqui nesse mundo. Para que a sua família, a minha família, vivesse, existisse com esse propósito de representá-lo aqui neste mundo. Em Gênesis nós já temos aqui o próprio Deus enviando essa primeira família com uma missão, a missão de se espalharem, de espalhar, de trabalhar em parceria com Deus. Porque Deus está hoje aqui nos convocando para isso, para sermos sim corregentes deste mundo que Ele mesmo criou, formou e quer que nós venhamos também servir a Ele e aos propósitos dEle. E sermos enviados a esse mundo como um sinal da sua presença. Um sinal da sua presença. A sua família, a minha família, as nossas famílias, a família PIB de Gravataí é um sinal da presença de Deus no mundo. É um sinal que aponta para Ele. Estamos aqui para isso, para multiplicarmos filhos e filhas de Deus, que nasceram para ser a imagem e semelhança de Deus. Sabe qual é o problema de muitas famílias hoje? De muitos casamentos? Já vou dizer para você, qual é o problema? Querer que o outro seja a minha imagem e semelhança. Fazer do meu cônjuge a minha imagem e semelhança. Querer que o meu cônjuge seja como eu, pense como eu.
mas ele é diferente de mim. Ele tem também a imagem de Deus. E nós juntos, nós vamos multiplicar essa imagem, vamos expandir essa imagem de Deus. Mas nós sozinhos, nós não vamos conseguir. Então, hoje o problema é eu querer que o outro seja a minha imagem e semelhança, e não a imagem e semelhança de Deus. Nós temos que trabalhar dentro das nossas famílias para que cada um de nós sejamos a imagem e semelhança de Deus, e não um do outro. E os pais querendo que os seus filhos sejam a sua imagem e semelhança. Tem pai querendo que o seu filho seja como ele é, igualzinho a ele. E você tenta imprimir no seu filho uma mente, uma mentalidade, um perfil, um caráter que não é dele. Que não é o caráter de Jesus, que não é a semelhança de Jesus, que não é a postura de Jesus, que não é a vida de Jesus, e você tenta comunicar, imprimir nos seus filhos a sua própria imagem, não vai dar certo, não vai dar certo. Pais querendo que seus filhos sejam a sua imagem e semelhança, nós não estamos aqui para isso, para mudar o outro, para querer que o outro seja uma imagem, a minha própria imagem e semelhança, não. Nós estamos aqui para fazer com que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Sabe por que existe discipulado na igreja? Por que a gente não pode caminhar sozinho? A gente tem que estar sempre caminhando com alguém, discipulando alguém, estando perto de alguém, para a gente se parecer mais com Jesus. Para a gente ser mais a semelhança de Deus, a imagem de Deus nesse mundo. É para isso que existe discipulado. Para isso que o Espírito Santo foi derramado, para isso que o Espírito Santo habita cada crente, para nos fazer mais a imagem e semelhança de Jesus, é para isso. Para que o Espírito Santo habita em nós? Para nos fazer mais parecidos com Jesus. E eu ouvi uma ilustração, achei muito interessante, né? Do que é o processo de santificação. Você se converteu e agora inicia um longo processo que é chamado de santificação, após a conversão. E essa ilustração, achei muito interessante, o que é a santificação? É como se Deus tivesse um rosto de argila, imagina aí um rosto de barro, né? Um rosto de barro. E o Espírito Santo está trabalhando nesse rosto para dar uma forma, para colocar algumas expressões ali naquele rosto, que é só um rosto de barro. E aí o Espírito Santo vai mexendo, vai trabalhando, ele vai esfregando os dedos naquele rosto que não tem forma. Mas o parâmetro do Espírito Santo é Jesus. Então o Espírito Santo, ele olha para Jesus e olha para esse rosto de barro, que sou eu e sou você. Que às vezes não refletimos a imagem de Deus na sua amplitude. Então o Espírito Santo olha para Jesus, dá aquela olhada assim e olha para nós. Olha para Jesus, olha para nós. Olha para Jesus e olha para nós. E ele vai mexendo em nós, ele vai moldando, ele vai trabalhando para que a imagem de Deus de fato seja refletida através das nossas vidas. Então Deus quer ser humanos mais parecidos com Ele e com o seu Filho Jesus. É para isso que existe a família. E a gente tem que trabalhar nisso, todo dia. É um trabalho isso, todo dia, trabalhando no sentido de cooperar com Deus e deixar também que Deus trabalhe nas nossas famílias e em nós, a fim de que nós sejamos a sua imagem e semelhança. E não a fim de que o outro seja a minha própria imagem e semelhança. Sabe o que vai acontecer se você passar a sua vida inteira tentando fazer do seu cônjuge a sua imagem e semelhança? O máximo que você vai conseguir é criar um monstro. Um monstro. Porque essa pessoa nunca vai ser como você é. Você vai criar um monstro. E você já viu como é que essas histórias de filme que tem monstro, como é que termina, né? Se não matar o monstro, não resolve, né? Tem que vencer o monstro, tem que destruir o monstro, tem que acabar, né? Então, a ideia não é criar monstros, mas é criar pessoas, seres humanos mais parecidos com Jesus. Para isso que nós estamos aqui. Para isso que essas pessoas desceram as águas hoje. Por quê? Porque elas querem ser mais parecidas com Jesus. A ideia é essa. A ideia da família é espelhar a glória de Deus e também espalhar o seu reino.
Essa é a razão de ser de cada uma das nossas famílias. Amém? Para encerrar hoje, eu queria convidar você que de alguma forma foi machucado. Porque no processo de tentar entender o projeto de Deus, por causa do pecado, muitas famílias foram machucadas. Pessoas tiveram as suas piores experiências dentro do núcleo familiar. Traumas, feridas. E essas feridas, esses traumas, esses dilemas, essas mazelas acabam desfigurando a imagem de Deus. Mas em Cristo, tudo pode se fazer novo, tudo pode ser renovado, tudo pode ser restaurado, porque Ele veio para isso, para fazer nova todas as coisas. Essas pessoas desceram as águas para dizer: para trás eu deixei o velho homem, meu velho homem para trás, e agora eu vou trabalhar e eu vou me engajar cada vez mais nessa caminhada e procurar cada dia mais deixar que Deus construa em mim o caráter de Cristo e Jesus. Amém? É isso, é isso. A essência do Evangelho, o Evangelho na sua simplicidade, fala disso. Eu não quero ter uma igreja à minha cara. Sabe essa história? Tem pastores que dizem: a igreja é a cara do pastor. Eu não gosto disso. Eu não acho que a igreja tem que ter a cara do pastor. A igreja tem que ter o rosto de Jesus. A igreja tem que ter o rosto, o semblante, as expressões do Cristo. E não dos seus líderes, pastores, enfim, seja lá quem for. Eu não estou aqui para fazer que a igreja, as pessoas sejam como eu. Mas eu estou aqui para trabalhar, para que as pessoas sejam mais parecidas com Jesus, enquanto eu estou procurando ser mais parecido com Ele também. Aí você olha para você assim, pá, e às vezes eu olho no espelho e digo: eu estou longe de ser como Jesus. Às vezes eu me enxergo, eu tenho espelho em casa, viu, irmãos? Tem espelho. Às vezes eu me enxergo e digo: eu estou longe de ser parecido com Jesus. Mas aí eu me lembro que eu já não sou mais quem eu era. Eu ainda não sou quem eu deveria ser, mas eu também já não sou mais quem eu era. Isso é santificação. Esse é o processo que Deus está realizando na minha e na sua vida. Essa é a obra que Ele está realizando. Porque eu estou caminhando, e cada passinho que eu dou, eu estou mais parecido com Cristo, mais perto de Cristo. E quando eu olho para trás, eu digo: graças a Deus que eu já não sou mais o mesmo Micael que eu era. É esse, meus irmãos, esse é o nosso propósito. Amém? Para isso que as nossas famílias estão aqui. Não quero que você tenha a minha cara. Quero que você tenha o rosto de Jesus, assim como eu tenho procurado ter o rosto de Jesus, o olhar de Jesus, os gestos de Jesus, a paixão de Jesus, o patos de Jesus, o sentimento, a empatia, tudo aquilo que flui de Jesus. Eu quero que flua através da minha vida. O coração de Jesus, a mente de Cristo, como Paulo vai dizer lá no Novo Testamento, a mente de Cristo. Amém? Vamos colocar de pé. Eu quero dar uma oportunidade hoje para você que tem vivido conflitos interiores relacionados à área familiar. São os seus conflitos, são os seus desafios, mas eu quero convidar você a colocar hoje os seus conflitos e desafios diante do altar de Deus aqui. Senhor, eu quero que o Senhor assuma o controle da minha vida. Me ajuda a vencer, Senhor, esses conflitos que me perseguem, esses traumas que me perseguem, Senhor. Coisas do seu passado, da sua família de origem, que você ainda não conseguiu tratar, resolver. Deus quer consertar isso. Deus está aqui para consertar essas histórias. Deus está aqui para restaurar famílias, para colocar no lugar aquilo que talvez esteja desajustado. Deus está aqui para fazer isso. Deus está aqui para dizer: olha, você não nasceu para viver sozinho, não. Você pertence a uma família, você nasceu para pertencer a uma família. Eu quero convidar você hoje a sair do seu lugar, você que quer uma oração hoje, quer receber forças de Deus para continuar lutando pela sua família.
ou por uma família, se você já perdeu tudo que você tinha, e você olha para a sua família, e você diz, mas que família? Eu não tenho mais família. Minha família foi destruída. Eu fui destruído. É para você, o evangelho é para você. Essa palavra de esperança hoje aqui é para você, que talvez você olhe para a sua família hoje e você diz, não restou nada, não sobrou nada. Mas Deus é o Deus que do nada pode fazer todas as coisas. Ele pode fazer tudo do nada. Do nada. Então venha. Enquanto o grupo de louvor vai cantar essa canção, eu quero convidar você a sair do seu lugar, a vir até aqui à frente. Nós vamos orar para que Deus ministre ao seu coração, para que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração, para que feridas sejam curadas hoje. Se há falta de perdão, para que haja perdão. Se você precisa olhar no olho de alguém e pedir perdão, eu te perdoo pelo que você fez. Você destruiu com a minha vida, mas hoje eu venho aqui para te pedir, para dizer que eu te perdoo. Eu quero virar essa página hoje, eu te perdoo. Talvez olhar nos olhos do seu pai, talvez olhar nos olhos da sua mãe, de um parente, de um familiar e dizer, olha, você destruiu a minha vida, mas eu estou aqui para dizer, eu te perdoo. Porque eu quero ter uma história diferente. Eu quero ter uma história diferente. Nós vamos orar, saia do seu lugar, você que precisa dessa oração. Se Deus tocou no seu coração hoje aqui, se a palavra falou com você, saia do seu lugar. Quero convidar aqui os líderes da igreja, líderes de pequenos grupos, diáconos, presbíteros, para virem aqui. Nós vamos orar por essas pessoas, vamos chorar com elas. Vamos chorar com elas. Vamos chorar com os que choram. Se coloque ao lado para chorar junto com essas pessoas, para chorar as lágrimas delas, para orar por elas, para ajudá-las nesse processo de cura, de restauração. Amém? Enquanto o grupo de louvor canta essa canção, saia do seu lugar, você que quiser receber, você que quer receber essa oração, venha receber essa oração, venha sair daqui hoje transformado. Diz, Senhor, eu quero começar, Senhor, algo novo, Senhor. Amém. Diga, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso do Senhor restaurando a minha vida, a minha história. Sobre a terra e céu, és o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim de todas as coisas. Tu és, Senhor. Tu és Jesus. Vem, Senhor. Alfa e ômega, Senhor Deus. Vem, Jesus. Não há outro. Ele é soberano, Ele é fiel. Soberano e fiel. Não há outro. Não há outro como tu. Ele reina sobre a terra e céu. És o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és
restaura. Tu és aquele que quando o filho pródigo retorna a casa, não tem um sermão pronto para dar para o filho. Não dá um sermão do filho, mas dá amor, dá abraço, beija-o, acolhe-o. Senhor, que haja um derramamento de graça, de amor, de bondade, Senhor Deus, sobre cada coração aqui, Senhor Deus, nesta noite. Senhor, ministra sobre esses corações, Senhor Deus, traz a cura para essas famílias, Senhor Deus. Essas pessoas podem estar aqui representando a sua família e pedindo, orando, intercedendo para que o Senhor trabalhe e faça aquilo que somente o Senhor pode fazer, aquele milagre que somente o Senhor pode operar dentro do seio familiar. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e clamamos e pedimos ao Senhor, Pai, faz a tua obra, Senhor Deus. Cura as machucaduras, as feridas, Senhor Deus. Trabalha nesses traumas, essas feridas que são profundas, Senhor, e que precisam de tratamento, de remédio, e Tu és esse remédio, Tu és o remédio para as nossas doenças, para as nossas feridas, Senhor. Tu és o remédio, Senhor. E que as famílias que estão aqui talvez tendo que lidar com dores, problemas, Senhor Deus, que experimentem esse remédio, que é o Senhor, e que o Senhor derrame desse remédio, Senhor, sobre cada uma das famílias, Senhor, trazendo cura, Senhor Deus, em nome de Jesus, um tempo de restauração sobre cada uma das nossas famílias, Senhor Deus. Nós queremos viver para espelharmos a Tua imagem, Senhor, e para espalharmos o Teu reino, Senhor, sobre toda a terra, Senhor Deus, porque é para isso que o Senhor tem nos enviado, Senhor Deus. Para isso, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Meu Deus. Início e fim, és tudo pra mim, és tudo pra mim. Senhor, guarda cada família, protege cada família, Senhor, livra-nos, Senhor Deus, livra-nos dos ataques do inimigo, Senhor Deus, dos bombardeios, Senhor Deus. O inimigo, as trevas, Senhor Deus, estão tentando, Senhor Deus, engendrar, Senhor, planos contra as famílias, mas nós clamamos para que o Teu sangue, Senhor, esteja sobre cada família desta igreja, cada Deus lar desta igreja, Pai, cada casamento, cada, ó Deus, relacionamento entre pais e filhos. Pai, derrama o Teu sangue sobre nós, sobre esta igreja, Senhor, derrama o Teu sangue sobre nós, que também somos uma família, Senhor Deus, de irmãos e irmãs, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor, derrama o Teu sangue, Senhor, sobre nós. Repreende o mal, Senhor. Repreende o mal, Senhor Deus. Afasta de nós todo o mal. E faz aquilo que somente o Senhor é capaz de fazer, Senhor Deus. A Tua obra, a obra que o Teu Espírito Santo, Deus,
é poderoso para realizar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, faz a tua obra em nós.